Fala aí, galera, tudo bem com vocês? Vamos começar hoje aqui mais um novo conteúdo, mais um novo vídeo aqui, né, na nossa playlist do terceiro ano, que é sobre a Era Vargas. Para você que está chegando aí agora, tô brincando, né, muito papo de youtuber, mas se liga aqui na nossa playlist, tá? Já tem mais dois vídeos lá, que são das nossas duas aulas que tivemos sobre o conteúdo da crise de 29, beleza? Pessoal, é muito importante, tá, que vocês dão uma revisada ali, deem uma revisada naquele conteúdo, preste atenção no nosso plano de estudos, tá, onde tem aquele texto de apoio, um outro vídeo ali para poder ajudar vocês, porque é justamente o conteúdo que vai cair na prova de bloco de vocês aqui no dia 27, tá bom? Para quem está meio perdido aí, tá no calendário, dia 27, pessoal, já é sexta agora. Então, né, o prazo está curto, mas eu tenho certeza que vocês assistindo o vídeo, dando uma lida lá no material e vendo outro vídeo de apoio, vocês vão conseguir mandar muito bem na prova, beleza? Então, já iniciando aí o nosso novo conteúdo, a Era Vargas, quero trazer para vocês, pessoal, uma ideia muito interessante aí sobre um presidente que fez muita diferença aí na administração do nosso país, beleza? Para começar, quando a gente pensa em Getúlio Vargas, dentro da história, dentro do governo do nosso país, os feitos, as transformações, tudo aquilo que ele impôs aqui, a gente vai perceber que é um diferencial muito grande de vários outros presidentes. E principalmente, né, nessa história presidencial que nós vivemos, o personagem, né, ou melhor, a personagem Getúlio Vargas, ele é com certeza uma figura muito controversa, tá bom? Porque, dada a forma como ele governou, as ações que ele teve e os últimos momentos ali, foi algo sinistro, gente. Então, preste atenção que a gente tem muito que falar sobre esse conteúdo que é muito interessante, beleza? Um esqueminha aqui muito simples para a gente poder perceber, né, como foram os governos de Getúlio Vargas, né? O cara simplesmente não vai governar somente de uma forma, vai governar de formas muito diferentes em muito tempo de governo, pessoal. Simplesmente porque é a primeira vez que ele entra no governo do país, ele só vai sair 15 anos depois. E não o bastante, pessoal, depois de muitos anos ele ainda retorna novamente para a administração do país, tá? Por que ele é controverso? Porque, gente, simplesmente o cara, ele entra, né, através de um golpe de Estado. Depois de 15 anos no poder, ele sai por conta de um golpe de Estado. E, novamente, em 1951, pessoal, ele é reeleito através de eleições diretas, porque o povo, né, gostava dele. Então, a forma como ele administrou, pessoal, é muito cabulosa. Simplesmente porque os últimos anos do governo, né, na verdade, do primeiro governo dele, que acabou em 1945, vai ser literalmente, pessoal, um período de administração autoritária, tá? A forma como Getúlio Vargas ele governa é por meio de uma ditadura. Ele é um ditador, tá bom? Então, olha que interessante, gente. Um ditador sai do poder por conta de um golpe de Estado e anos depois ele é reeleito pela população. É muito absurdo, tá? Isso é o que torna, né, a história dele tão interessante para a gente aprender. E não somente porque a história dele é interessante, mas é porque tem tudo a ver, pessoal, com o Brasil de hoje, com as mudanças que a gente vive. O que ele propôs, as transformações que ocorreu no governo de Getúlio Vargas, foi realmente um divisor de águas, pessoal. É por isso que a gente chama o período antes do Getúlio Vargas como Primeira República, ou também como é chamada de República Velha, certo? Então vamos com muita calma aí, que tem muita história. E eu planejo, pessoal, finalizar esse conteúdo, se não forem duas aulas, tá? No máximo três, porque o nosso conteúdo, pessoal, ele precisa ser avançado, porque tem muita coisa para a gente fazer até o final do ano, beleza? Mas vamos com calma aí, se liga nessa história que vai dar tudo certo, gente. Vamos começar aqui, na verdade, antes do início, né? Vamos fazer um pré-contexto de Getúlio Vargas. Porque acho que se você já está um pouco familiarizado aí com a forma como ele ensina, antes da gente explicar qualquer conteúdo, a gente tem que ter um embasamento antes, né? O governo de Getúlio Vargas, o golpe de Estado, ele não é algo que começa de imediato. Tem sempre uma introdução, né, para esses acontecimentos, beleza? E quais são os acontecimentos aí que estão antes, né, da administração de Getúlio Vargas, antes do governo Vargas entrar no poder, antes de iniciar esse período, pessoal, como a gente conhece, chamado de era, tá?
Vamos lá. Como eu bem disse a vocês, antes da administração aí, né, do período governado por Getúlio Vargas, o país ele vivia o que a gente chama hoje, né, de República Velha. É a primeira república, né, que nós temos no Brasil logo após o fim da monarquia, certo? Que também acabou por conta de um golpe militar ali que encerrou o governo de Dom Pedro II e inicia a República, tá? Uma república presidencialista que pretendia ser democrática, né? Mas demorou muito tempo até que o primeiro presidente fosse eleito, né, por vias democráticas. Tanto é que os primeiros governadores do país eram militares, tá? Como, né, o caso aí do Marechal Deodoro da Fonseca, beleza? Então, olha só, durante essa primeira república vai haver uma coisa muito interessante, que é o aumento, né? Ou seja, o domínio ali das oligarquias, que são nada mais nada menos do que poderes regionais. O que é isso? Tenta imaginar que o país é um território muito grande, certo? Com dificuldades de informação, a administração é desenvolvido em cada região, em cada estado, uma espécie de governo local. Quem era esse governo local? Eram as oligarquias, que eram aquelas famílias que tinham o quê? Muito poder, tá? Que eram de latifundiárias, ou melhor, perdão, pessoas, né, que tinham grande latifúndio, que é o quê? Grandes extensões de terras e também, né, tinham muito capital. Normalmente, né, no Brasil dessa época, eles eram geralmente o quê? Produtores e exportadores de algum tipo de alimento, seja café ou qualquer outro tipo de coisa, né, produzida na terra que pudesse ser comercializada fora. Uma característica muito interessante, pessoal, da Primeira República é que a industrialização ela era muito baixa, tá? Apenas pouquíssimos locais, pouquíssimas cidades mesmo, havia um certo tipo de indústria. Não é à toa que a economia da época, né, era de 70% de exportação do café. Então, a gente para perceber isso, caramba, hein? O Brasil era um tanto quanto agroexportador. Será que hoje, né, há quase 100 anos do início aí da era Vargas, será que o Brasil ainda está tão diferente? Nossa principal base da economia não é justamente a exportação de alimentos, né? Certamente nós somos um país com muitas indústrias, né? Mas, por exemplo, nós ainda exportamos alimentos, não é tecnologia, não é outras coisas, certo? Então vamos lá. É, podemos, né, ter aí uma noção de como era governado aí o país na época. E além, pessoal, dessas oligarquias, né, terem esse poder local, existia também um certo tipo de acordo para poder administrar o país na perspectiva do governo federal. O que é isso? Como que a gente vai decidir quem é o presidente? Pessoal, então como que era decidido quem seria o presidente, né? Quem estaria a comando aí do governo federal? Na época, havia o que era chamado de política café com leite, tá? Era uma alusão ao que era produzido nos estados de São Paulo, no caso café, e Minas Gerais com o leite, tá bom? Pessoal, funcionava basicamente dessa forma. Um presidente indicado aí, né, de São Paulo, acabava o mandato dele, ele indicava alguém que era de Minas Gerais. Acabava o mandato do cara de Minas Gerais, indicava o cara de São Paulo. Na teoria, era para ser assim, tá bom? E como que era eleito, né? Tem sempre essa pergunta. Se existia ali o voto, né? Como que esses caras definiam quem seria o próximo presidente? A gente tem que entender que as eleições eram um pouco diferentes ali. Ela não era uma obrigação como ela era hoje, tá? Mas isso também não quer dizer que era um diferencial tão grande. Por quê? Como essas oligarquias funcionavam como espécie de poder local, muitas daquelas pessoas que votavam, elas iam porque tinham um certo tipo de relação com essas famílias oligárquicas, tá? Era com o dono da fazenda, era com aqueles políticos e pessoas ricas, tá? Lembram que não tinham, né? Até hoje existem muitas pessoas pobres, dependentes de outras. Naquela época era mais ou menos assim, tá? Existia lá o coronel e tinha lá o seu Joãozinho que cuidava das cotações lá do coronel, ou ele tinha
a pequena terra, né? E esse coronel aí tinha uma relação com ele, né? O coronel era até padrinho do filho desse cara e por aí vai. Então, basicamente, ele ia lá e falava, ó, a gente busca você, você vai lá na cidade e vota naquele candidato ali, tá? No meu candidato, beleza? E funcionava daquele jeito. Existia corrupção, existia troca de votos, existia, né, que é chamado aí de voto de cabresto, em que inclusive em muitos casos, né, esse coronel aí, essa figura, ele ficava até vendo ali em quem que a pessoa ia votar, porque o voto não era secreto, beleza? Então, a República foi implantada no Brasil e ela não, tipo assim, não foi aquela coisa mais linda não, beleza? É por isso, pessoal, que o marco da era Vargas, ele muda o quê? Essa transição da forma de governo, da forma da República, entendeu? Então, vamos lá. Toda essa treta, pessoal, da crise e do início da era Vargas, né, a Revolução de 30, como é chamado, acontece por conta de um rompimento da aliança, beleza? O presidente da época, que era o Washington Luiz, ele era de São Paulo, ele vai nomear um outro candidato que ele era de São Paulo também, que é o caso, tá, de Júlio Prestes. E nisso, o pessoal de Minas Gerais vai ficar, tipo, muito grilado, cara. Vai pensar, pô, mano, você é vacilão, hein? E o nosso acordo, e nosso esquema que a gente montou aqui para, sei lá, se indicar um candidato nosso. Tanto é, pessoal, que o vice-presidente, né, do Washington Luiz, ele também era de Minas Gerais. Então os caras eram na broderagem ali, né, administravam o país pela indicação. Mas como ainda, né, que ocorria isso? Muitas vezes, pessoal, como não, esses dois estados eles eram muito poderosos, né, não existia um outro candidato, entenderam? Ou embora houvesse outro candidato, no geral as pessoas já sabiam que quem ia ganhar era o indicado por meio dessa política de café com leite, beleza? Então, acho que até o Washington Luiz, se eu não me engano, o segundo mandato dele, ele se elegeu e não tinha concorrente, não havia outro candidato à presidência, beleza? Mas eu posso estar errado, mas eu acho que não estou não. Vai surgir então a formação da Aliança Liberal. O que é isso? Minas Gerais, né, vai ficar tipo muito chateado ali com o que o Washington Luiz fez, né? E percebeu o seguinte, cara, sacanagem, né, o que vocês fizeram aí com a gente. Então, vamos criar uma aliança aqui, vamos unir um outro pessoal que também quer aparecer um pouco mais aí na política nacional, né? Então, vocês ficam ligados. E vai formar então essa aliança liberal que vai ser composta pelas oligarquias e por militares, né, de Minas Gerais, Rio Grande do Sul e da Paraíba, beleza? Getúlio Vargas, pessoal, era na época o presidente, né, do Rio Grande do Sul. Mas eu quero que vocês se atentem bem. Esse nome presidente, ele também é algo muito comum que já tinha na época, tá? Tanto na época da República quanto também na época do Império, porque os estados, né, eles eram, hoje em dia nós chamamos eles de governadores. Nessa época também era um sinônimo, né, chamar o chefe, né, do estado ali de governador. Mas, nessa época, né, o nome correto ali era presidente, tá bom? Já foi chamado, inclusive, de presidente da província, presidente do estado, tá bom? Então, esse termo presidente não era porque o Rio Grande do Sul era um país, etc. Não, era só uma forma de ser chamado o governador, beleza? E na época aí, né, dando sequência que eu estava falando, Getúlio Vargas, ele era então, né, o governador aí do Rio Grande do Sul. Então ele vai ser o candidato que a Aliança Liberal vai lançar para poder concorrer às eleições do governo federal ali, né, às eleições presidenciais, contra o candidato do Washington Luiz, que era o Júlio Prestes, beleza? No final, pessoal, vai ter as eleições, tá? Júlio Prestes vai ganhar as eleições. A galera, né, da Aliança Liberal vai ficar meio grilada ali, vai falar que houve fraude, corrupção, qualquer outro tipo de coisa. Mas eles também, né, já meio que fizeram isso antes, mas até então eles seguraram a onda. O estopim, pessoal, que vai ser utilizado para o golpe de Estado que vai acontecer, é que o vice-candidato, né, ou melhor, o candidato à vice-presidência junto com Getúlio Vargas, que era o João Pessoa, ele vai ser assassinado, tá, na Paraíba, tá? Não, tipo assim, não é porque ele foi assassinado, pessoal, por conta da política das eleições presidenciais. Vai acontecer que o motivo que o João Pessoa vai ser assassinado é por conta de uma política local, uma treta que já estava rolando ali na Paraíba,
tá? Mas aí a Aliança Liberal vai utilizar isso como uma desculpa para poder justificar ali o golpe de Estado. Vai falar que quem mandou matar, né, vai acusar ali o governo federal por isso. Então, como a galera já estava muito insatisfeita, né, a união com os militares e as oligarquias ali cresceu bastante para poder causar uma investida contra o governo, né, a administração de Washington Luiz. Então, olha, que paia, né? Júlio Prestes foi eleito, né, presidente, só que ele nunca assumiu o governo, tá bom? Principalmente, né, o estopim aí, tá? É a morte de João Pessoa, que era o candidato à vice-presidência, e em outubro, né, de 1930, Washington Luiz então ele vai ser deposto por uma junta militar que vai chegar lá armada, né, e falar, cara, acabou, vaza fora daí, casa caiu, pega seus trem e vaza. Basicamente foi isso, tá? Então vai ser instituído o governo provisório, beleza? Que vai passar a ser administrado, tá, por Getúlio Vargas. Beleza, pessoal? Alguma dúvida? Levanta a mão aí alguém. Tô brincando, viu? Pessoal, vocês até poderiam falar para mim aí, tá? Mas como está sendo a educação de vocês aí por conta das videoaulas, porque eu fico preocupado com isso, né? Não é aquela coisa, porque não tem a participação de vocês. Então, quando eu vejo vocês, tem um feedback interessante porque eu posso responder perguntas. A gente melhora também, né, a forma de como passar o conteúdo. Até porque aqui, né, é tudo muito direto. Às vezes eu me perco nas minhas palavras porque eu estou tentando passar um conteúdo bruto. É muito mais interessante quando tem uma troca, né, aí com vocês. Mas é muito importante, tá, que vocês não se percam no conteúdo participando também. E como é que você faz isso? Você faz isso escrevendo nos comentários dúvidas, mandando no grupo da sala, né? Qualquer dúvida que vocês tenham sobre o conteúdo, tá bom? Se você está vendo aqui até o final, pessoal, vai ter uma coisa muito interessante a ser percebida, né? Sobre o governo aqui da Era Vargas, é porque ela, né, ocorre aí justamente com o quê? Com a crise de 29, não é mesmo? Um dos motivos, né, que vai contribuir também para um pouco dessa insatisfação é a crise econômica que está sendo afetada por conta da quebra, né, do estouro ali, do crash da Bolsa de Valores de Nova York. Como eu já disse, né, na última aula, dada a economia bem globalizada já, o Brasil ele vai sentir isso, principalmente porque, né, a principal renda ali, o principal produto de exportação, né, a economia do Brasil era totalmente pautada no quê? Na produção e exportação do café, tá? Era basicamente uma monocultura, gente. Então, o governo de Getúlio Vargas ele vai mudar tudo isso, porque o cara vai falar, mano, olha que treta, né? O Brasil já está décadas nisso aqui, né? Então, se a gente não investir na indústria, a coisa vai ficar tensa, o Brasil vai ficar para trás, a gente não vai sarar dessa crise aí e a perspectiva vai ser de pior para sempre, beleza? Então, eu quero que vocês associem isso. Tudo que eu falei para vocês, tá? Sobre a crise de 29 e aqueles anos da década de 30, tá? De crise, de fome, de desemprego, como uma extensão de algo que vai acontecer aqui no Brasil também, tá bom? Não pensem a crise de 29 somente como algo dos Estados Unidos e Europa, tá? O Brasil está muito, mas muito envolvido nisso mesmo. Até porque o principal comprador, né, do nosso café eram os estadunidenses. E se os caras lá estão quebrados, né, como é que eles vão então consumir os produtos que nós exportamos? Beleza? Então eu quero que vocês pensem aí que, caramba, Getúlio Vargas foi um cara que entrou para a história e ele surgiu num momento de crise econômica. Então, né, vale a gente pensar aí que o feito que ele teve foi bastante interessante, né? Algo que a gente ainda vai discutir aí nas próximas aulas, beleza? Então, lembrem disso. Resuminho, tá? 30 segundos aí de resumo. Brasil vivia na política de São Paulo e Minas Gerais, tá? Era política de café com leite. Por conta da quebra da aliança, o que vai acontecer? São Paulo vai indicar um outro paulista para o cargo, para concorrer, né, candidato aí para a presidência. Minas Gerais vai ficar muito insatisfeita com isso e vai criar junto com a Paraíba e o Rio Grande do Sul o quê? A Aliança Liberal. Eles vão concorrer, né, às eleições, mas eles vão perder, tá?
quem vai ser eleito candidato, né, vai ser quem vai ser eleito, o candidato vai ser eleito à presidência, vai ser Júlio Prestes, só que ele nunca vai assumir o cargo. Por quê? João Pessoa, que era o candidato a vice-presidente junto com Getúlio Vargas, vai ser assassinado por conta de uma treta que estava rolando lá na Paraíba. Isso foi o suficiente para que a Aliança Liberal, junto com a oligarquia e os militares, dessem um golpe de Estado, né, depusessem ali, né, essa palavra, né, tiraram o Washington Luiz do cargo, né, de presidente e vai instaurar ali o governo provisório, beleza? O golpe de Estado vai dar origem ao governo provisório e quem vai administrar ele vai ser Getúlio Vargas, um cara do sul do país. Beleza, gente? Muito obrigado, tamo junto aí. Não esqueçam de escrever seu nome nos comentários, tá? Porque isso é muito importante. Valeu, falou, gente!